Sabe, tem certos momentos na história que não são só coisa do passado. Eles funcionam quase como um espelho, né? Um espelho que reflete as escolhas mais urgentes que a gente tem que fazer hoje. E um desses momentos, em particular, pode nos ensinar tudo o que a gente precisa saber sobre coragem cívica. A gente vive numa era que se diz de progresso, certo? Mas, se pararmos para olhar com um pouco mais de atenção, dá para perceber que umas ideias bem antigas e bem perigosas estão de volta, só que com uma cara nova, uma roupagem diferente. E ignorar isso, bom, é um risco que talvez não possamos nos dar ao luxo de correr. Primeiro, o populismo. A gente está vendo de novo aquela conversa, aquela retórica que promete resolver tudo de um jeito fácil, sabe? Para problemas que são super complexos. E o pior, aquela insistência em rachar a sociedade, em criar um nós contra eles. E não é só isso. A gente também vê, a volta de certas ambições imperialistas. Muitas vezes elas vêm com um disfarce, né, de necessidade geopolítica, mas no fundo estão ali, testando os limites, vendo até onde dá para esticar a corda do que é aceitável. E aqui talvez esteja o mais preocupante de tudo. Aquela ideia de que a força vale mais que a lei, sabe? A lei do mais forte. Essa mentalidade está, aos poucos, destruindo normas tanto legais quanto éticas, que levaram séculos para a gente construir. Então isso tudo nos leva a uma pergunta que é central. Diante disso tudo, quando a sociedade começa a se quebrar, a se dividir, quem é que se levanta? Quem assume a responsabilidade? Para a gente explorar essa questão, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos para a Dinamarca, ano de 1943. Pensa no cenário. A Europa está um caos, está ocupada. E no meio disso tudo, um país ofereceu uma resposta nossa. Uma resposta poderosa que ninguém esperava. Uma verdadeira lição sobre o que é ter coragem. O clima era pesado. Outubro de 1943. A ocupação nazista aperta o cerco e a ordem que chega é brutal e direta. Prender e deportar toda a população judaica do país. Fim da linha, né? O destino parecia completamente selado. Só que o que aconteceu depois não foi mágica, não foi um milagre. Foi, acredite se quiser, logística. A gente está falando de gente comum, pescadores, médicos, pastores, famílias anônimas que simplesmente transformaram o seu dia a dia numa gigantesca operação de resgate. Aquilo que era rotina virou a única chance de sobrevivência. E o resultado disso tudo é de cair o queixo. E não é achismo, é documentado. Mais de 95% dos judeus da Dinamarca foram salvos, cruzando em barquinhos de pesca para a Suécia. Foi um ponto de luz, sabe? Uma exceção brilhante num continente que estava mergulhado na escuridão. Tá, mas qual foi o segredo? Por que lá foi diferente? O que a Dinamarca tinha que os outros não tinham? A resposta não está em nenhuma história de herói, nenhuma pureza mítica, nada disso. Foi uma decisão fundamental sobre quem somos nós. Olha só, o ponto-chave é esse aqui. Para a maioria dos dinamarqueses, seus vizinhos judeus não eram os outros. Não, eram dinamarqueses, ponto. Eram parte do nós da nação. E isso não brotou do chão, claro. Foi algo construído com um senso muito forte de comunidade, de que a gente é responsável pelo vizinho. Um valor de verdade. Enquanto isso, em tantos outros lugares, a violência se tornou normal. Por quê? Porque primeiro transformaram as vítimas em gente estranha, em eles. E aí, os vizinhos só olharam para o outro lado. E é isso que nos mostra uma verdade que, olha, é bem desconfortável. O mal, ele não age sozinho, no vácuo. Ele precisa de um ambiente. Ele precisa que as pessoas permitam, mesmo que em silêncio. Ele precisa do silêncio de quem acha melhor não se meter. E é exatamente aqui que a história deixa de ser só uma lembrança e vira uma cobrança. Uma cobrança direta para nós hoje. Aquele momento lá de 1943 faz perguntas pra gente, agora. E são perguntas que, sinceramente, não dá pra ignorar. Quando a força bruta passa por cima da lei e ainda tentam vender isso como se fosse realismo, como se fosse o jeito que o mundo funciona, quem é que se recusa a bater palma? Quando o discurso populista pega um grupo vulnerável e o transforma em bode expiatório para tudo que está errado, quem é que abre a boca para falar? Quem defende quem está na mira? E quando a conversa pública vira puro cinismo? Quando ser decente é visto como fraqueza, como coisa de bobo, quem é que segura a barra e insiste em manter um mínimo de ética? No final das contas, o exemplo da Dinamarca deixa bem claro que a história nos oferece uma escolha radical. De um lado, ser só espectador, aquele que comenta o que aconteceu, mas só depois quando já é tarde. Ou, do outro lado, ser participante, aquele que interfere enquanto a história está acontecendo, enquanto ainda dá tempo de mudar o rumo das coisas. Porque, no fim, a lição mais dura é esta.
Quando o processo de desumanizar alguém começa, não existe lugar seguro na neutralidade. Ficar neutro é uma ilusão. Ficar em silêncio também é uma escolha. A pergunta que a Dinamarca deixa no ar não é uma pergunta para a história. É uma pergunta para nós, hoje. Qual será a nossa escolha?